Olá, pessoal. Mais uma aula de Direito Internacional. Agora o Direito Internacional Privado, o conhecido DIPRE, pessoal. O que é o DIPRE? Ele vai tratar da relação jurídica dos estrangeiros, da condição jurídica dos estrangeiros no exterior. Além disso, pessoal, qual é a lei aplicável se nós temos uma lei nacional e uma lei estrangeira? Um conflito de normas. Qual é a lei que eu aplico? Quem que vai me dizer qual a lei que é aplicável? E por fim, o sistema do apostilamento, pessoal. Então, nós vamos abordar agora nessa aula de Direito Internacional Privado esses três tópicos. Como primeiro tópico, pessoal, a condição jurídica do estrangeiro em outro país, nós temos que lembrar dos brasileiros natos, brasileiro naturalizado. O que é o brasileiro nato, pessoal? A partir do artigo 12, vai falar da nacionalidade, aquele que nasceu no país. Então, tem cargos privativos de brasileiro nato. Presidente da República, vice-presidente da República, presidente da Câmara, né, presidente do Senado, ministro do Supremo Tribunal Federal, ministro das Relações Exteriores, ministro da Defesa. Então, esses são privativos de brasileiro nato. Por quê? Segurança nacional. E brasileiro naturalizado, pode ser ministro do STJ? Pode, pessoal. Então, tem até ministro que é estrangeiro lá no STJ, que é o Félix Fischer, que, salvo engano, ele é alemão. A Ada Pellegrini Grinove cogitaram dela ir para o Supremo Tribunal Federal na época, mas ela é italiana, então não pôde ir para o Supremo Tribunal Federal. Então, é importante você saber esse tópico do artigo 12 da Constituição e seguintes, que vai falar da nacionalidade, brasileiro nato, brasileiro naturalizado, a reciprocidade em relação aos portugueses, e se tiver essa reciprocidade, teve até o caso dos dentistas que foram para Portugal e não estavam tendo a mesma reciprocidade dos portugueses no Brasil. E aí? Como é que funciona isso? Né? Então, bem interessante, pessoal. Os prazos para se naturalizar estão todos lá a partir do artigo 12 e seguintes. Você vai aprender lá do jus solis. Quem nasceu no território brasileiro é brasileiro nato. Se você nasceu no Brasil, mas tem uma ascendência italiana, você pode ser italiano também e tirar a cidadania italiana através do jus sanguinis, né? Que pela herança você herda a nacionalidade italiana, então você pode ter dupla cidadania, brasileira ou italiana. Bem interessante isso, pessoal. E aí nós tínhamos o Estatuto do Estrangeiro, que é a Lei 6815, que trazia os direitos do estrangeiro. E a Constituição traz, né, que são a todos assegurados, né, o direito à vida, não podendo ter diferenças entre o nacional e o estrangeiro, pessoal. Direitos humanos são universais, lembram? Então, o estrangeiro também tem direitos no país. E aí, o Estatuto do Estrangeiro, a Lei 6815, ela foi revogada pela Lei de Imigração, que é a Lei 13.445 de 2017, que trouxe vários conceitos para nós. Conceito de imigrante, conceito de emigrante, conceito de visitante. Quem são os apátridas? Os apátridas são aquelas pessoas que não são consideradas nacionais por nenhum estado, segundo a legislação. E elas podem, pessoal, ter direitos? Sim, os apátridas também. Então, vai trazer a política migratória, né, de direitos humanos. O artigo 3º da Lei de Imigração vai trazer, né, um repúdio à xenofobia, ao racismo, à discriminação, a migração, a criminalização da migração. Desculpa, pessoal, é porque eu já estou aqui gravando o dia todo e já estou aqui já pensando naquele cineminha, naquele filme em casa, né, que agora não pode ir no cinema. A acolhida humanitária, pessoal. Direitos sociais, laborais, regularização documental, asilo político, refúgio. Nós vamos ver tudo isso bem interessante, pessoal. Então, a Lei de Imigração vai trazer princípios de cooperação internacional entre os estados, integração econômica, políticas migratórias, enfim, bem bacana a Lei de Imigração que você deve estudar.
É importante, pessoal, dizer que o documento principal do estrangeiro para ele ingressar em outro país é o passaporte. Isso está lá na lei de imigração, que são os documentos de viagem. Artigo 5º, são documentos de viagem, o passaporte, salvo-conduto, carteira de identidade de marítimo, carteira de matrícula consular, documento de identidade civil ou documento estrangeiro equivalente, quando admitidos em tratado. Por exemplo, no Mercosul, pessoal, para você que é brasileiro viajar para a Argentina, para o Chile, Uruguai, Paraguai, só a identidade basta, não precisa do passaporte, porque tem um tratado que permite o livre trânsito com a identidade. E prova disso agora são as placas dos veículos, justamente para dar livre trânsito aos veículos brasileiros em outro país, do Mercosul. Bem interessante também. E aí nós vamos começar a aprender os vistos, pessoal. O que é o visto? O passaporte tem que ter o visto de passagem, né? E tem vários tipos de visto. O país do Mercosul precisa de visto? Não, não precisa, né? Ou o visto vai ser dado no próprio ingresso do brasileiro na Argentina, por exemplo, vai ser carimbado ali na migração, o visto. Interessante, pessoal, que o visto é o documento que dá ao titular a expectativa de ingresso em seu território. Então, uma mera expectativa. Rodrigo, eu fui no consulado dos Estados Unidos, tirei o visto americano por 10 anos. É automática a sua entrada nos Estados Unidos? Não. É uma mera expectativa. Pode chegar lá na migração e a migração americana fala, não vamos deixar esse cidadão entrar aqui no país. Então, é uma mera expectativa. E tem vários tipos de visto. Os vistos podem ser de visita, visto de turista, visto de negócios, visto oficial, visto de cortesia, visto diplomático para ministros de Estado, pessoal. Vão ser dados vistos diplomáticos, vistos para atividades desportivas ou artísticas, visto também, pessoal, até religioso, visto de trabalho, visto temporário, né, para tratamento de saúde, visto para reunião familiar, para prática de atividade religiosa. Bem interessante, pessoal. Então, são vários tipos de visto que podem ser concedidos. Isso está tudo na lei de imigração. Interessante também, pessoal, a condição dos estrangeiros em outro país. O asilo político, o refúgio. Qual a diferença entre os refugiados e o asilado? O asilo político está no artigo 27 da Lei de Imigração. O asilo político constitui o ato discricionário do Estado e poderá ser diplomático ou territorial e será outorgado como instrumento de proteção à pessoa. Normalmente, pessoal, não. Normalmente o asilo é para perseguição política naquele país, então o estrangeiro poderá pedir asilo no país. Como exemplo, Cesare Battisti falou que está sendo perseguido na Itália, que ele conseguiu asilo político no Brasil. Foi asilado, recebeu o asilo, né? E aí é interessante, pessoal, que não se considerará asilo a quem tenha cometido crime de genocídio, crimes contra a humanidade, crime de guerra ou de agressão. Está no artigo 28 da Lei de Imigração. Então, bem interessante, você deve ler esses artigos. Outra diferença, qual a diferença do refúgio para o asilo, pessoal? O refúgio normalmente é para grupos, pessoal. Os refugiados, né? Os refugiados da Venezuela, são ajudas humanitárias que o Brasil pode conceder. E aí tem o Conselho Nacional dos Refugiados, o CONARE, que vai fazer uma análise, né, da questão dos refugiados, dar um abrigo aos refugiados. E os refugiados que ingressam no país, eles poderão ter CPF, abrir conta bancária, vai ser dada uma carteira de trabalho para o refugiado. Imagina, pessoal, a crise na Venezuela, lá na fronteira, ali Pacaraima, onde venezuelanos começaram a entrar ali no estado de Roraima, no Brasil. O que vamos fazer? Vamos deixar? Isso é questão humanitária, de direitos humanos, os refugiados na Europa, da guerra da Síria, começaram a ir para a Europa, para a Alemanha, para a Itália, para a França.
da África, várias guerras civis começaram a entrar ali na Europa. E aí? Pode deixar ou não? Isso é ajuda humanitária, pessoal. E aí é interessante, né? Dentro dos estrangeiros ainda, tem medidas de proteção e de retirada compulsória do estrangeiro. Por quê? Imagina o estrangeiro que entra com visto de turista nos Estados Unidos e ele pode ficar até no máximo 6 meses nos Estados Unidos. E ele continua no país irregular por 7 meses. Ele poderá ser deportado, porque ele está ilegalmente naquele país. Ele vai ser enviado de volta para o Brasil. E além disso, pessoal, tem o caso da repatriação, do artigo 49 da Lei de Imigração. O que é a repatriação? Uma vez o estrangeiro, ele antes de entrar no país, ele vai ser devolvido ao país de origem por alguns motivos. Então o artigo 49 fala: a repatriação consiste em medida administrativa de devolução de pessoa em situação de impedimento ou país de procedência, ou para o país de procedência ou de nacionalidade. Então o que acontece, pessoal? Você imagina que o brasileiro vai sem visto para os Estados Unidos. Chega lá, a migração fala: epa, esse cara não pode nem entrar. Ele já vai ser repatriado. Então, antes dele entrar no território americano, ele já vai ser repatriado. Então, bem interessante a questão da repatriação. A deportação está no artigo 50 da Lei de Imigração. Uma vez ingressado no país de destino, estando ilegal, ele poderá ser deportado. É o caso que acontece com vários brasileiros, né, que estão nos Estados Unidos ilegal. E está no artigo 50, deportação é medida decorrente de procedimento administrativo que consiste na retirada compulsória de pessoa que se encontra em situação migratória irregular no território nacional. Essa é a deportação. E a expulsão, pessoal? O que é a expulsão? Está no artigo 54, que é uma medida administrativa de retirada compulsória do migrante ou visitante em território nacional, conjugada com impedimento de reingresso por prazo determinado. Então, olha só, a diferença da deportação para a expulsão é que na expulsão tem um crime praticado por esse estrangeiro, um crime de genocídio, um crime contra a humanidade, crime de guerra, crime comum doloso, passível de pena privativa de liberdade. Então, vai ter um crime, pessoal, e esse estrangeiro poderá ser expulso. Rodrigo, e o que é extradição? A extradição, pessoal, está prevista como uma medida de cooperação no artigo 81 da Lei de Imigração. Então, imagina, um brasileiro praticou um crime no Brasil, fugiu para a Itália. O Brasil pode pedir a devolução desse brasileiro para o país para que ele sofra a pena aqui, para que ele seja penalizado aqui, ele cumpra uma pena privativa de liberdade. Então o Brasil vai pedir ao Estado da Itália, ao governo italiano, a extradição. Está previsto no artigo 81. É a medida de cooperação internacional entre o Estado brasileiro a outro Estado, pela qual se concede ou solicita a entrega de pessoas sobre quem recaia condenação criminal definitiva ou para fins de instrução processual penal em curso. O Brasil pode ser demandado numa extradição também. O Brasil, outro governo pediu uma extradição de um nacional seu ao governo brasileiro? Sim. E essa extradição, os requisitos formais vão ter que passar por uma análise do Supremo Tribunal Federal. Então, o Supremo Tribunal Federal analisa os requisitos formais. Se os requisitos formais estão preenchidos, o presidente da República vai conceder ou não a extradição. 3 casos importantes que foram julgados pelo Supremo. Primeiro caso, Cesare Battisti foi acusado de crimes na Itália e ele fugiu para o Brasil. Então, foi pedida a extradição no Supremo, o Supremo concordou, foi para o governo brasileiro pediu um parecer do Ministério das Relações Exteriores que foi negativo, e o governo, o presidente da época, seguiu o parecer na íntegra, então criou uma animosidade diplomática com a Itália, não concedeu a extradição de Cesare Battisti. Depois isso mudou e me parece que a extradição foi concedida.
No entanto, pessoal, outro caso, além disso, né, outro caso interessante de extradição que foi pedido foi da Glória Trevi, a cantora mexicana, que foi acusada de abusar sexualmente das suas dançarinas, que eram menores de idade. Então ela fugiu para o Brasil, foi pedida a sua extradição e ela ficou presa na carceragem da Polícia Federal e ela engravidou durante esse tempo de prisão. E aí, durante a gravidez, pessoal, ela acusou que ela foi abusada por um policial federal. E depois se chegou à conclusão que ela engravidou do seu companheiro. Então, bem interessante esse caso da Glória Trevi. Por último, um último caso foi da extradição da Cláudia Sobral, que ela assassinou um americano, ela morava nos Estados Unidos e ela era brasileira, mas conseguiu a cidadania americana. Então, os Estados Unidos pediu a extradição dela. E aí foi discutido se ela era brasileira nata também, ela poderia ser extraditada, mas se ela adquiriu a nacionalidade americana, sim, poderia ser extraditada. Um detalhe que não cabe, pessoal, o pedido de extradição. É interessante que você entenda o artigo 82 da Lei de Imigração, onde não se considerará extradição quando o indivíduo cuja extradição é solicitada ao Brasil for brasileiro nato, o fato que motivar o pedido não for considerado crime no Brasil ou no estado requerente, o Brasil for competente, segundo as suas leis, para julgar o crime imputado ao extraditando, e a lei brasileira impuser ao crime pena de prisão inferior a 2 anos. E outros motivos aqui, o fato constitui crime político ou de opinião, o extraditante tiver que responder no estado requerente perante tribunal, juiz de exceção, isso está no artigo 82 da Lei de Imigração. Então, estudo de extradição, cai muito nas provas, e estuda expulsão, deportação, repatriação, refugiados e asilo político. Bom, além disso, pessoal, é importante nós estudarmos os elementos de conexão. O que são os elementos de conexão? Na dúvida de qual lei aplicar, se uma lei estrangeira ou uma lei brasileira, aqui no Brasil, você vai ter que entender a lei de introdução às normas do direito brasileiro, que vão trazer, pessoal, normas de qual lei vai prevalecer, a estrangeira ou a nacional. E aí, essa temática é chamada de elementos de conexão. Por exemplo, pessoal, tem a Lex Damini. O que é a Lex Damini? A lei aplicada será do lugar onde se manifestar as consequências do ato ilícito. Então, por exemplo, teve um acidente de carro entre um alemão e um brasileiro. Qual é a lei aplicada? A lei brasileira, o dano não foi aqui. Lex domicili, né? É aplicada a lei do domicílio dos envolvidos na relação jurídica. Importante salientar que a capacidade aqui tem um sentido de habilitação da pessoa para os atos da vida civil. Então, o artigo 7º da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro diz: a lei do país em que for domiciliada a pessoa determina as regras sobre o começo e o fim da personalidade, o nome e a capacidade e os direitos da família. Então, lex domicile. Lex loc celebrationis, pessoal. A norma jurídica a ser aplicada no que pertine às formalidades do casamento é a lei do local da celebração. Lex lox contractus, pessoal. A lei que prevalece é a do local onde o contrato foi firmado. Lex loc delictus, pessoal. A lei do lugar onde o ato ilícito foi cometido é que prevalece, pessoal. Então, lex rei citae. O que é a lex rei citae? O local onde que a coisa se encontra, vai ser a lei do local onde onde o imóvel se encontra, é que será aplicada, pessoal. Onde que está isso? No artigo 12, parágrafo 1º da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, que fala: só a autoridade judiciária brasileira compete conhecer as ações relativas a imóveis situados no Brasil. Então, bem interessante, dê uma estudada nos elementos de conexão. E, por fim, pessoal, no direito internacional privado, é importante você saber o procedimento do apostilamento. O que é o apostilamento? A Convenção de Haia, onde foi firmada por mais de 192 países,
um procedimento que foi surgido na França, do apostilé. O que é o apostilé? Legalização de documentos nacionais no estrangeiro, pessoal. Então, se eu quiser fazer um doutorado em Roma, eu tenho que comprovar que eu formei aqui no Estado do Espírito Santo, na universidade. Então, eu vou pegar o meu diploma e vou ter que traduzir ele para o italiano e lançar num sistema de informática internacional, que é o sistema do apostilamento. Lá nos Estados, na Itália, em Roma, eles vão acessar esse sistema e vão ver o meu diploma brasileiro e traduzido para o italiano, que vai ter validade na Itália para eu fazer meu doutorado. Como é que funciona, pessoal? Os cartórios extrajudiciais é que fazem esse apostilamento. Os cartórios extrajudiciais são fiscalizados pelo Poder Judiciário, pelo Conselho Nacional de Justiça, e eles que vão fazer esse procedimento do apostilamento. Então, muito importante para a cidadania italiana, para outras cidadanias também, que a certidão de nascimento, certidão de casamento, seja apostilada para ter validade em outro país. Então, um procedimento muito interessante, que tem sido muito utilizado pela população, né, e você pode utilizar também na prática. Detalhe, o documento para valer em outro país, além de ter que ser apostilado, ele tem que ser traduzido, pessoal. E a tradução válida é só aquela feita por tradutor juramentado, que são pessoas qualificadas e habilitadas perante a junta comercial de cada estado. Então, eu quero traduzir o meu documento para o italiano, eu tenho que ir na junta comercial do Estado do Espírito Santo ver quem são os tradutores juramentados hábeis para fazer essa tradução que tem validade perante o ordenamento jurídico. Ah, se não tiver um tradutor juramentado que traduza para o japonês na junta do Estado do Espírito Santo, vai ter que ir na junta de São Paulo para ver se lá tem alguém que traduza para o japonês ou para o mandarim, né? Então, esse é o sistema do apostilamento, a Convenção de Haia. Não deixe de estudar, isso já caiu na prova da OAB, primeira fase, uma questão sobre o apostilamento. Não deixe de estudar essa matéria, pode ser algo para você também ganhar dinheiro na prática. Então, muito obrigado, pessoal. Nós encerramos aqui a nossa aula de Direito Internacional Privado, o DIPRE, e encerramos essa disciplina de Direito Internacional Público e Direito Internacional Privado. Qualquer dúvida, podem mandar as sugestões e também perguntas para professor.rodrigoreis@gmail.com, que nós iremos responder a todas as indagações. Muito obrigado, pessoal. Fiquem com Deus. Até as próximas aulas. Se Deus quiser, tudo de bom. Pessoal, sucesso à vida profissional de vocês. Um abraço. Professor Rodrigo Reis agradece a todos. Um abraço a todos.